Eu quero começar hoje uma série de mensagens com o tema que me encanta, que é o tema de minha vida, que é o tema que me trago hasta aqui, que são as 3 F: foco, força e fé. Foco, força e fé. Esse tema eu levo toda minha vida desde o dia que entendi e conheci e me entreguei para viver a realidade do que Ele tinha para mim, não do que pensava eu de ter e viver, mas do que Ele tinha para mim. E depois de esto, minha vida passou a ser muito fácil, tudo começou a sair bem. Não é verdade. Depois disso, me quedei mais guapo, mais rico e mais poderoso. E muito pior que isso. Empecé a viver muito mais em aprender a suportar, a enfrentar, a mover-me por a fé. Não por lo que o dinheiro podia me dar, não por los amigos e um grande network que sempre he tenido, não, pero lo que dizia ele sobre mim. Empecé a mover-me e focar-me sempre caminhando e fazendo segundo o que está apontado sobre mim, por a fé. E a fé é o combustível que pode fazer com que tudo isso venga surgir, e essa realidade, o que me teriam dito há mais de 20 anos atrás, como te dije agora, um homem de Deus, e digo, como pode ser? Se há um milagre, um mistério nisso, eu quero conhecer. E busquei conhecer cada dia mais. E busquei fazer e viver segundo o que estava me dizendo. Como? Quando eu tinha dolores, quando eu estava flojo, quando eu tinha minhas debilidades, pero me aprofundava cada vez mais em essa presença dele, e no que estava escrito, em exemplos que Jesus tinha feito através de gente normais como nós outros, em exemplos de pessoas que caminhavam em essa terra, aí com ele, em esse momento. E digo que se passou isso, e quando a ido ao Padre, que derraria o Espírito Santo, e que inseríamos as coisas que hice, ou muitas vezes mais grande todavia. Como? Em pessoas assim normais como nós outros? Claro, foi assim com as pessoas que caminhavam com ele. Jesus era uma pessoa normal. Jesus era uma pessoa normal, sendo Deus, pero 100% homem, digo a Bíblia. Homem normal, filho de Maria, filho de José, el carpinteiro da Galileia, peludo de Nazaré, sim, el surfista del mar de la Galileia, eu e a Maria, carpinteiro, pero Deus estava em ele, e fazia coisas grandes através dele. E muitas vezes as pessoas ao redor dele não entendiam, buscavam tentar a religião. Os fariseus buscavam sempre buscar um falho, um defeito, algo que pudesse condená-lo. Mas não, ele mesmo já vinha sabendo que já seria condenado. Porque para livrar o mundo, para trazer a liberdade eterna que nós outros temos direito, só através do que ele ha passado. E o que ele ha passado nos traz e nos dá o mais grande regalo de toda a vida. Uma vida que nascemos para uma condena eterna, nos leva para uma vida eterna com Ele. Uma vida eterna. Isso não é preço. Pero em essa trajetória, muitos outros, quando Jesus vem na primeira vez, nos invita a estar com Ele e nos salva. E depois Jesus passa. E quando Jesus passa, somos nós que temos que agarrar. Somos nós que temos que lançar-nos a Ele. Somos nós outros que temos que buscar, tocar em Ele, sentir a Ele, estar com Ele. Porque não há um lugar solo que permaneça igual quando Jesus passa por Ele. Assim ha sido em toda a história. Assim ha sido em todo o Evangelho. Não há um lugar sequer que onde Jesus passe se queda normal ou igual. Câmbios acontecem. Poderes de Deus se manifestam e situações surgem que tu diz, oye, há algo espiritual há nisso, há algo poderoso há nisso. Por quê? Porque tinha a multitud, entre a multitud seguidores e entre os seguidores discípulos, que Jesus ensinava acerca do reino de Deus que vendrá. E é sobre isso cada dia mais que me encanta dizer. Pero hoje quero começar essa série de mensagens dizendo de foco, força e fé, com uma das histórias que para mim é o maior exemplo dessas 3 atitudes: foco,
força e fé. Na história que está o Evangelho, está os 3 Evangelhos, pero eu quero ler com vosotros em Marcos capítulo 5, o verso 21 adelante. Conta a história da hija de Jairo e a história de la cura de la mujer com el flujo de sangre. Essa mulher tem para mim aqui todos os 3 adjetivos que acabo de dizer, esses verbos de ação que temos aqui: foco, força e fé. Vamos ler a história comigo? Assim, versículo 21 de Marcos capítulo 5. Passando outra vez Jesus em uma barca a la outra orilla, se reuniu ao redor de ele uma grande multitud, e ele estava junto ao mar. E vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le viu, se prostró a sus pies. E le rogava muito, dizendo: mi hija está agonizando, vem e põe as manos sobre ella, para que seja salva, e viverá. Foi, pois, com ele, e lhe seguia uma grande multitude, e que lhe apretavam. Versículo 25. Pero uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangre, e havia sofrido muito de muitos médicos, e gastado todo o que tinha, e nada havia aproveitado. Antes le iba pior. Quando olhou falar de Jesus, vindo por detrás da multitud, e tocou seu manto. Por onde ha venido ella? Por detrás da multitud. Fíjate isso. E tocou em seu manto. Porque dizia: se tocar tão solamente em seu manto, serei salvo. E em seguida, a fuente de su sangre se secou, e sentiu em el cuerpo que estava sana de aquele azote. Luego Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia salido de ele, volvendo-se a la multitud, dijo: quem ha tocado mis vestidos? Aleluia. Vamos fazer uma pausa por aqui e vamos orar outra vez mais. Bendiga minha vida para ser boca de Deus para vós outros. Padre, sobre sua palavra, seu evangelho, aqui estamos, ó Deus, para aprender e ensinar, e conhecer e provar de ti que és bueno. Senhor, assim como ha sido em este dia, em este momento, que é um poder sobrenatural de cura que tu has derramado sobre este lugar, através de uma crença, de uma busca, de uma mulher que se acercaste com fé, sabendo que tu eres homem, pero 100% Deus. E assim como nós outros, homem, e que levamos Deus em nós outros por la graça de Cristo revelada a nós outros, manifesta tu glória. Usa minha vida para ser, ó Deus, tu voz, tu manifestação de tu poder e tu presença nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus que está em mim e está em este lugar. Pueda, Senhor, revelar, sanar, transformar, salvar as vidas que estamos aqui para aprender dia após dia de ti, que és manso e humilde de coração. Nos ensina, nos traz a revelação atrás de cada letra, para que tu Espírito se manifeste entre nós outros de forma sobrenatural, e que sua vontade seja hecha nessa terra, como ela é hecha no mais alto do céu. É o que creemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui a Bíblia não nos conta muito sobre esta mulher. Não há muito, pero alguns estudos e buscando um pouco mais, entendemos aqui que era uma mulher que vivia em Cafarnaum, uma cidade ali cerca de onde Jesus
estuve por muitas vezes, que passaste muitas coisas em este lugar. Era muito conhecida em essa área, ela. Ali, o texto nos diz também que ela sofreu com uma excessiva pérdida de sangue por 12 anos. Por 12 anos. As mulheres que estão aqui sabem o que é uma pérdida de sangue. Em um período que todas passam aí, né? Muitas vezes por um longo tempo na vida, é uma semana ou duas ou mais de perda de sangue. Como é isso? Não sei, cada caso é mais ou menos, não? Isso não é lo mais complicado. Lo mais complicado é o que passa antes da perda de sangue, não? O câmbio de humor que passa essas mulheres. Verdade ou não? Não sei, em minha casa tinha um espírito que parece que se possuía de uma mulher essa semana antes pré-menstrual, que era mais complicado que a parte da menstruação. Pero nada, sabemos que Deus nos traz enseñança e nos capacita a entender e aprender coisas que movem o natural para o sobrenatural. O que quero dizer com isto é que imagina-te uma pessoa sofrendo por 12 anos uma perda de sangue. Uma perda de sangue, naturalmente, para uma mulher, já traz aí, é um princípio de uma hemorragia, porém controlada por um período pré-menstrual e também por tema dos seus hormônios, que se vai cambiando. Pero, imagina uma perda de sangue por 12 anos, interruptos. 12 anos. Não só isto. Para este tempo, para essa gente, dentro do contexto da lei judia, e segundo o que a Bíblia diz em Levíticos, no capítulo 12, se não me equivoco, no capítulo 15 de Levítico, se não me equivoco, em la lei de Moisés, dizia que uma pessoa como essa, uma mulher como essa, estava em pecado, estava imunda, estava mais do que tinha uma doença, mais do que tinha uma enfermidade profunda, por la sociedade, por la lei, por la religião, estava condenada também. Estava condenada também. Não poderia se acercar a cerca das pessoas, não podia estar em um sítio, um ambiente como este, não podia ir à sinagoga. Mira que coisa. Não podia buscar uma ajuda de um sacerdote, não podia buscar uma oração, não podia buscar se acercar em alguém, porque a lei la condenava. A lei de los profetas le condenava. A lei, essa que mi Jesus é tuyo, ha venido para cumprir toda a lei e dizer e escrever uma nova lei, uma nova história, através do amor, através do que ele ia passar, e dizia assim, ó, vem comigo, e haga segundo o que eu estou ensinando a partir de agora, com seus exemplos. E mesmo assim, tinha ele o poder de Deus, que se manifestava por onde passava, através da fé de los que se acercavam a ele. Ela era impura, segundo a lei. Ela buscou ajuda de todos os médicos, como leemos aqui, não? Invertiu todo o seu dinheiro esse tratamento e nada podia saná-la. Às vezes, irmãos, passamos coisas semelhantes em nossa vida e que estamos débiles, estamos com um momento na vida, ou até mesmo por tema de uma enfermidade, ou seja o que seja, que gastamos todo o que temos para buscar uma sanidade, gastamos tudo o que podemos para invertir em conhecimento, gastamos tudo o que podemos para tentar solucionar um problema que é de caráter espiritual. Por isso te digo, há coisas que se acessa o mundo espiritual para mover o mundo natural. Tu e eu, é outra matéria que teremos esse dia 20 aqui, que chama Mundos Paralelos, que vamos falar muito sobre isso, que é acessar do que é espiritual para o natural. Temos nosso corpo natural e também temos um corpo espiritual. E muitas coisas que se acessa no mundo espiritual, através daqui, para trazer para o natural, para mover coisas que às vezes está fora de lugar. Essa mulher sofria por 12 anos. Não era normal o que estava passando. A medicina não sabia dizer o que tinha ela. Os médicos que estavam capacitados para aquela geração, para aquele tempo, como muitas vezes hoje, há coisas que tu busca o médico e diz, não tem nada, pero tu está enfermo. Não tem nada, os exames não sabem nada, pero tu leva alguma enfermidade. Por quê? Porque tem coisas no mundo espiritual que tem que ser acessado aqui para ser liberado aqui. É isto, só quando nos acercamos acerca dele, só quando buscamos em ele, só quando buscamos no que Jesus, isso é através dessa gente. E isso me toca muito profundo quando eu começo a entender isso. E como foi que ela ha sido curada? Vamos ler, versículo 32.
Vou ler o 31 outra vez. Sus discípulos lhe dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? E dizendo: ¿Quem me ha tocado? 32. Pero ele mirava ao redor para ver quem havia hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino e se prostrou delante de ele. Ele dijo toda a verdade. E ele dijo: hija, tu fé te ha hecho salva. Ve em paz e queda sana de tu azote. Azote, aqui em dicionário espanhol, estava buscando hoje, tem a ver com condena, com maldição, com dolor, com sofrimento. Isso sim, funciona para todos isso, não? Porque também azote também tem uma conotação de uma ferramenta que se golpeava a gente, sabe? Pero aqui habla diretamente sobre isso. E por que elegí esse mensagem? Deus me colocou com tantas ganas para compartilhar com vocês, começando essa série de mensagens. Que encontro aqui os 3 tópicos que hablamos: foco, força e fé. Quantos já entenderam? Já viram isso aqui? Qual ha sido o foco que ha tenido ela? Qual ha sido o foco que ha tenido ela? A fama de Jesus, que estava por toda a região, que ela sabia que seria curada tão sola de tocar em ele. Tinha um foco, porque sabia que seu problema poderia ser solucionado por Jesus. Sabia ela que se chega hasta ele, ia ser curada. Já tinha um foco, já sei onde é meu alvo, sei onde quero chegar, sei como vou solucionar esse problema que me segue há tantos anos, que a medicina não pode solucionar, meu dinheiro não pode solucionar, todos os conhecimentos que tinha aí não pode solucionar, e tampouco puedo, recorda do contexto, tampouco por tema da lei, puedo ligar a um sacerdote, tampouco puedo ir, diferente do que vivimos hoje. Mira, porque Jesus disse que a lei mata, a letra mata, e o Espírito vivifica, porque Jesus é ao revés de tudo isso. Jesus cumpriu a lei, para que tu e eu não necessitávamos cumprir, pero não quer dizer que a lei seja mala. A lei muitas vezes trouxe e trago nível de proteção para muita gente que todavia não sabe, não conhece todo o que é hecho por nós outros. E o mais importante é o que leva ao que Jesus ha hecho por nós outros. E quando entendemos e aprendemos o que Jesus ha hecho, queremos mais de Ele, buscar mais em Ele. Muita gente hasta hoje busca o conhecimento e comer do árvore do conhecimento. Quanto temos que comer cada dia mais esse tempo, esta época da igreja, esse ciclo que a igreja está na terra, do árvore, da vida, que apunta diretamente para Ele. Amém. Não que o conhecimento não seja bueno, é bueno, pero antes que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer o Deus da palavra. Quando tu conheces o Deus da palavra, terás ganas de conhecer a palavra, porque sobre ela temos exemplos em lo que, como devemos fazer, como devemos seguir, o que devemos praticar e fazer e buscar, em lo que tem preparado para nós outros. Ela tem um foco. Ela tem um foco. Se eu só tocar em Ele, eu serei sana. Pero necessitava essa oportunidade. Por isso digo que Jesus, uma hora vem para que nós outros sabemos quem é Ele, por tema de perdão de nosso pecado, por tema de nos dar direito à vida eterna. Pero depois disso, muitas vezes Ele passa o caminho para quem busca, para quem sigue, para quem se lança em Ele, para quem está junto, queres estar com Ele, queres não só o que Ele pode dar, pero queres isso que tem em Ele, que pode solucionar não só um problema, pero pode cambiar toda uma vida, toda uma história. Eu encontro com muita clareza o foco que tinha ela, quando sabia que se toca só em seus vestidos. Por quê? Porque não podia tocar em Ele. Por tema de la lei, ela tinha uma condena já, que se toca em um sacerdote, deixava ele impuro. Mira que loucura tudo isso. Teria ela que se afastar da cidade, hasta que sanasse. E depois que sanasse, teria que quedar aí um ritual e apresentar uma ofrenda, o templo para o sacerdote, depois de 7 dias que estava sanada. Agora imagina ela, 12 anos que não sanava. Imagina, eu me quedo imaginando a fragilidade dessa mulher, não só de seu corpo, de seu físico, pero de seu estado emocional e mental.
Quantos bloqueios tinha ela? Quanto rechazo passou ela? Quanta humilhação? Quantas decepções? Podia ela dizer, não, é mais um rabino. É mais um rabino que habla como os outros e não acredito nessa gente. Faz sentido? Não acredita nisso que ele está dizendo? Não, pero não. Ela sabia que era Jesus. Tinha um foco, que se acercasse a Jesus, se tocasse só no seu manto, porque cria. Porque a fama de Jesus, tudo que estamos ensinando aqui, há 2000 anos atrás, estava passando. E isso passa todos os dias, em todos os lugares. Para todos esses que querem e que desejam conhecer Ele cada dia mais. É tenido força, sim ou não? Força. Além, o primeiro foco de saber que Jesus tinha a solução, e que se tocasse solamente a orla de seu manto, o talit, não? Que se chama uma capa e um chale que os judeus usavam, os maestros, alguns que iam estar no final, outros que iam só estar aqui, e que tinha seus barbantes, suas cordas, e que muitos deles aí, tinha até alguns versículos da Bíblia, da Torá, que era a lei, por aí, para simbolizar que era um sacerdote, que era um maestro. E sabia que se lançasse aí, porque queria de Deus, queria ser livre, queria experimentar essa realidade, e sabia que através dele poderia isso acontecer, mas não podia tocar em ele. Pensava se só toco em la orla de su vestido, já serei sanada. Aí eu te pergunto, o texto que acabamos de ler, tinha uma multitud de gente, um pouco mais antes, quando começamos a ler, vem Jairo, um sacerdote, um escriba, como diz o texto aqui, uma pessoa aqui muito importante, principais da sinagoga, um dos principais da sinagoga, que também quebra todo o protocolo da lei, do que eles mesmos ensinavam, porque já reconhecia Jesus. Jesus ha tenido muitos discípulos, entre eles, alguns dos judeus e muitos da sinagoga, pero não era discípulo que se apresentava com ele, sempre. Estava muitas vezes em particular, assim como ha sido com Nicodemos, assim como ha sido com... Perdona. Com José de Arimateia e outros mais, como os discípulos de Emaús, que falamos na semana passada, e tantas outras mulheres e tantas outras pessoas. E como essa que depois se tornou uma discípula também. Estava muito frouxa. Não tinha força para nada. Essa mulher, com 12 anos, sofrendo de uma enfermidade física, mental, emocional e também espiritual, ha tenido uma força sobrenatural, que ha ido por detrás de lo que estava toda a multitud. Imagina a cena, Jesus estava indo de caminho, e veio um chefe da sinagoga, e para toda como se chama assim, um monte de gente vindo junto, uma comitiva, sim, comitiva, e para todos, para dizer a ele, o que necessitava de Jesus, que sua filha estava quase morta, e que necessitava que ele ia já quebrando todo o protocolo, do que queria eles, do que faziam eles, do que ensinavam eles, do que praticavam eles, do que predicavam eles. Por quê? Porque vive em Jesus a solução no que ia passar. E ele para na multitud e todos se param para escutar a ele. Pero Jesus se para, pero não ha hecho o que dijo ele. Quando Jesus sai de aí, direto para seguir seu caminho, e ia adelante do que ia ser, para manifestar esse milagre, surge a mulher com o flujo de sangue. Surge a mulher, surge de la nada. ¿Por quê? Para os outros, os demás, passava despercebida, e teria que passar despercebida, porque estava condenada para aquela geração, estava suja para aquela gente, levava uma enfermidade que se bloqueava em todas as áreas, e sabia ela que por la fé, que se tocasse só no manto dele, seria sanada. E disse a ela, tenho que enfrentar essa multitud. Imagina a força, que força, 12 anos, perdendo sangue, 12 anos, quando se llenou dessa força, ha venido, diz o texto, por detrás da multitud, hasta que de uma maneira ou de outra, pudera tocar no que estava a la pierna dele, abaixo de tudo. O principal da sinagoga
ha venido de frente com Jesus, porque era um principal, era um bamba, era uma autoridade, era uma pessoa muito importante, não? Ha venido de frente, parado toda a gente. Essa mulher, com toda a sua humildade e toda a sua força, com todo o sofrimento que vivia já há 12 anos, ha venido por detrás, com toda a humildade, e lançou em ele. Imagina a multidão, imagina para não chegar a ela. Logo depois disso, o que passou? A fé dela tornou com que as coisas ocorreram como creia que ia ocorrer. A fé dela tornou possível uma coisa que era impossível para sua situação. A fé dela acionou a parte sobrenatural de Deus em um homem, que é Jesus, em este momento, ao ponto que ele mesmo disse: quem me tocou? Porque era homem, mesmo sendo homem e sendo 100% Deus, sabia que saía o poder dele, saía a virtude dele, queimava por onde passava as coisas, e sabia que Deus estava movendo coisas aí, e empieza a buscar quem me tocou. Ele sendo Deus, e os discípulos junto dele também diziam: ué, como assim? Quem te tocou? Ele falou: alguém me tocou. Os discípulos ao redor dele, a multidão te toca. Imagina Pedro, não? Pedro sempre lo mais assim, né? Está louco, Jesus? Está, todo mundo te toca. Como quer saber quem te tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Saiu virtude de mim, saiu poder, saiu dínamos, poder do Espírito. Porque não era só o homem, era o que levava o homem. Esta presença que tem poder para levar cura, sanidade, transformação, libertação. O que Jesus hacía, o reino de Deus se manifestando na terra, o reino de Deus movendo-se na terra. E nos dijo que depois de ele, o Espírito Santo seguia com nós outros para seguir fazendo as coisas como essa. E eu creio nisso. Por isso que estamos aqui essa manhã, para compartilhar essa história dessa mulher e acessar o que tem para mim e para vocês do mundo espiritual, do sobrenatural para o natural, e tornar real o que estamos vivendo aqui hoje. Amém. Por la fé, por la fé, porque ha sido a fé que moveu isso com ela, ha sido a fé que moveu toda essa situação, ha sido a fé dela que hizo com que o poder salisse de Deus para ser e curar ela de algo que a medicina não sabia, todo o seu dinheiro não podia ser, todos os seus conhecimentos, seus parentes, seus amigos não puderam ser, pero em Ele todo se pode ser. Em Ele temos explicação para tudo, em Ele temos respostas para todo, família, para todo do que vamos viver, do que já vivimos e do que vamos a viver. Jesus tem respostas para mim e para vocês. Eu te desafio a buscar a conhecer cada dia mais a isso, e desafiar mais ainda a accionar sua fé, ter foco no que digo ele, ter forças de buscar, de conhecer, de enfrentar a multidão, mesmo quando um tempo como esse a gente por aí dizer: o quê? Vosotros ainda escutam essas histórias? Vosotros aí estão predicando e praticando como é que eles dizem aí? É uma história metafísica, uma história mitologia. Essa semana escutei um pouco disso. Esse negócio de falar sobre Jesus é muita mitologia. Mitologia que tu não sabe o que está dizendo. Mitologia porque tu não conhece. Porque se conhecer e provar, coisas sobrenaturais empiezam. Porque ha sido assim com essa mulher. Ha sido assim hasta hoje, em muitos lugares. Ha sido assim e é assim em minha vida. A cada dia mais que me lanço a seus pés. Como digo, desde a primeira vez que he escutado isso sobre minha vida, que um dia estaria aqui, predicando o Evangelho, tão lejos de minha cidade, servindo ao Senhor, com o que tenho, com toda a minha casa, com toda a minha família. Para mim parecia uma loucura, quando he escutado isso a primeira vez. E mira a realidade do que passa hoje. E é só o início do que está passando e do que vai passar. Porque assim é em minha vida e tua vida. Ha tenido muitos momentos de dolor, sofrimento, e tenho muitas vezes, pero enquanto me esforças, primeiro que tenho um foco, essa palavra que queima em meu coração, o que Deus dijo que vai ser, e tenho o foco do que está escrito, que é para mim o que está escrito e para todos os outros, e tenho a força de enfrentar todos os dias, e buscando em Ele ter essa verdade se materializando em minha vida.
delante de tantos enfrentamentos que temos, de tantos problemas que enfrentamos, de tantas coisas que temos todos os dias para solucionar a ser, e romper em fé. E essa fé, que eu sei que é possível de coisas espirituais venir ao natural e cambiar a realidade que estamos vivendo hoje, irmão, é onde acessamos a vontade de Deus para nós outros. A fé em Ele Hijo, a fé no que hizo Ele por nós outros, cumprindo a lei, quebrando e rompendo o velo que se rasgou de alto a baixo, para que nós outros hoje podamos acessar diretamente a Deus através de Cristo Jesus, e através do que estamos fazendo aqui, como uma família de fé. Essa mulher ha tenido foco, essa mulher ha tenido muita força para enfrentar e lançar em Ele por la fé, e quando toca em Ele, sabe Ele que saiu de ella este poder, e quando sabe Ele isso, começa a questionar seus discípulos, para entender o que passou. Por quê? O que eu aprendo mais com isso? O que passou com essa situação? Jesus, como homem, não sabia quem ele havia tocado, de verdade, senão não teria hecho uma pergunta tão tonta como essa, sim ou não? Não teria, ele como homem, não sabia quem teria tocado ele, que prova para nós outros que Jesus era uma pessoa comum, um homem comum, pero, sendo ele o próprio Deus, é o corpo de um homem. Jesus não sabia quem teria tocado, e em resposta a um toque de fé, poder curador havia saído dele. Isso passa com muitas vezes em nossas vidas, irmãos. Ela foi curada, pero seguia enferma. Ela foi curada, pero seguia enferma. Como assim? Eu vou explicar. Ela ha sido curada de la enfermidade, dessa hemorragia, pero seguia enferma todavia, porque seguia com a condena da lei, seguia com as acusações que tinha sobre ela, seguia com seus dolores emocionais, seguia com os traumas causados por tanto tempo que passou e sofreu com isso, seguia com a enfermidade emocional e espiritual do que ha sido rechazado tanto tempo por tema dessa enfermidade. Ha sido curada, pero seguia enferma, porque quando ha sido curada, diz o texto, mira que leemos aqui, que Jesus sabe que saiu o poder de ele, e ela sale para que nada se conozca que ha sido ela. Por quê? Para não levar problema para ele, como a lei dizia, que se tocasse um sacerdote, se derraria ele impuro também. Imagina a vergonha que tinha ela, e a condena de los demás que estavam com Jesus aí. Ela ha sido sanada, pero seguia enferma. Seguia enferma porque estava indo para sua casa, volvendo para casa, com os mesmos traumas que ha legado hasta aí. Estava indo para sua casa, seguir com sua vida, feliz por el milagro que conseguiu, por el milagro que ha sido encontrado, por el milagro que de poder acercar-se a Jesus e sentir que seus problemas, esse problema se acabou de 12 anos, que levou todo o seu dinheiro, que levou todo o seu tempo, e que mesmo assim seguia enferma, porque a alma, o sentimento, as emoções seguiam todavia ainda destroçado, porque não podia dizer a nadie o que tinha passado aí. E o que mais me encanta em Jesus é a maneira que cambia a natureza das coisas e das pessoas. Jesus diz: quem me tocou? Jesus para. Jesus não parou por tema do principal da sinagoga, que chegou frente a frente com ele e parou ele. Agora, por tema dessa mulher que veio por detrás, Jesus para tudo o que está sendo e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou e saiu virtude de mim. E cada vez que acessamos a Jesus e tocamos a Ele por nosso foco, nossa força e nossa fé, buscamos em Ele não só sanar uma necessidade que às vezes no momento estamos passando, pero um direito a uma vida eterna, sublime,
que nunca mais se cambiará de quanto mais eu me acerco a Ele, me tornando um desses discípulos dele. Porque quando sentiu isso, o que Jesus ha hecho, depois de perguntar a seus discípulos, quem me tocou? Jesus não estava de broma, e tampouco sabia de verdade. Jesus sabia tudo o que estava passando, porque Deus já tinha tudo claro, pero queria dar a ela a oportunidade de reconhecer-te, de se redimir-se, de confessar, de se acercar e tornar público sua necessidade, crendo que só Ele tem poder para cambiar todas as coisas. Quando ela se acerca a Ele, mira o que passou no versículo 32. Pero ele mirava ao redor para ver quem havia hecho isso. Imagina a cena, irmãos. Imagina a cena. E ela tentando se esconder em meio da multidão, estava indo para sua casa, tinha sido curada, pero seguia enferma, porque estava indo, voltando para sua casa, com todos aqueles traumas, com todo o rechaço, com todos os dolores que levava de 12 anos. 12 anos. Estava indo mais, volvendo com o mesmo problema, pero sanada da enfermidade, pero não sanada, não sana emocional, não sana de uma liberdade espiritual, o que tem direito cada um de nós outros através de Cristo Jesus. Mira que bonito isso, 33. Então a mulher, temendo, temblando, sabendo que em ella havia sido hecho, vino e se prostrou delante de ele e lhe dijo toda a verdade. E essa mulher, neste momento, empeça uma sanidade por completo na vida dela, porque mesmo com medo, mesmo temblando, não? Temblando, sabendo do que havia passado, já sabendo que já tinha sido curada da enfermidade, pero teria rechaço das pessoas, teria rechaço da lei, teria que passar o que Deus que tinha que passar. E Jesus mira ela e responde o que? Versículo 34. E lhe dijo: hija, mira o câmbio, hija, tu fé te ha hecho salva. Vê em paz e queda sana de tua sorte. Aleluia. Jesus dá a ella o direito da vida eterna. Jesus dá a ella a mais grande sanidade. Jesus dá a ella por completo a cura que buscava ella. Porque a partir daquele momento, através do que passou aí, Jesus para por tema dela. Jesus para por tema dela. E quando ella vem a ele e diz toda a verdade, vem a sanidade por completo. A sanidade vem por completo, irmão, quando nos acercamos a Ele, não só o que pode nos dar, pero o que tem para nós outros, em direito de caráter sobrenatural, espiritual. A sanidade de todas as áreas, não só dessa enfermidade que estava passando. Uma sanidade, corpo, alma e espírito. Uma sanidade que te leva para um nível espiritual mais grande. Uma sanidade que faz com que te cambia de uma criatura, de uma pessoa no meio de uma multidão, para hija. Quando Jesus lhe chama de hija, imagina toda a gente que estava ao redor. Não ha dicho isso para o principal da sinagoga. ¿Ah? Jesus não se importa com o que podemos ser por status ou por posicionamento. Jesus se importa por quanto mais sensíveis somos e reconhecer a verdade que é Ele. E reconhecer nossos falhos, reconhecer nossos equívocos, reconhecer nossos erros, reconhecer nosso pecado, chegar diante dele e falar: ei, só tu tens a palavra de vida eterna, só tu pode cambiar verdadeiramente minha história, só tu podes fazer com que seja sanado em todas as áreas. Quantos creem nisso? Queda de pé, quero obedecer sua vida.